Olá, guerreiras, tudo bem? Será que o direito de família só privilegia as mulheres? Será que no divórcio são sempre as mulheres que ganham e os homens é que saem no prejuízo? Como alguns caras falam por aí? Vem comigo que eu vou contar para vocês um pouco sobre isso. Mas antes, já clica aqui no sininho, segue o canal, deixa seu comentário, tem aqui as outras redes sociais. E deixa aqui o que você quer ouvir, quais suas curiosidades e se você concorda com isso ou não. Agora, vamos lá. Gente, é muito comum ouvir por aí de alguns homens, alguns homens falam por aí que o divórcio, o judiciário, o juiz sempre fica do lado da mãe. É sempre a mãe que ganha, o pai que é prejudicado, é a mulher que leva tudo no divórcio, limpa o cara sai no prejuízo e por aí vai. Mas será que as coisas realmente são assim? Ou será que não tem aí um pontinho de interrogação? Vamos pensar no seguinte, quando a gente fala dos filhos, quando a gente fala de quem realmente cuida das crianças, quem fica com o filho? A mãe. Quando o casamento acaba, o filho vai morar com quem? Com a mãe. Quem que paga as contas? A mãe. E quando o pai, eles têm ali a criança e o que o pai faz? Vai embora, some. A mãe fica novamente sozinha cuidando do filho. Quantos casos vocês conhecem de mães solo? De mães que cuidam sozinhas dos seus filhos? Que o pai simplesmente foi embora? Tá cheio, né? E aí quando isso chega no judiciário, quem que é o culpado? Quem que tá fugindo da obrigação? Não é o pai? Ah, Carlos, mas não são todas as vezes que isso acontece. Sim, gente, tem situações esporádicas, raras, aonde o pai tem razão. Acontece, mas não é na maioria das vezes. Na maior parte das vezes, o cara desaparece, o cara some e larga tudo pra mãe. E aí o juiz tem que arcar com essa situação. Vou lembrar uma outra coisa pra vocês. Pensão alimentícia, qual que é a média de pensão normalmente paga? R$300, R$400, 30% do salário mínimo, 33%. A grande maioria das pensões alimentícias é disso pra baixo. Me responde, vem cá, ó, presta atenção aqui, vem cá. Me responde. Alguém consegue sustentar uma criança com o mínimo de dignidade ganhando isso de pensão? A criança tem isso de gasto por mês? Quanto que custa o litro de leite? Comprar carne, água, luz, aluguel, roupa, farmácia e por aí vai. É um monte de coisa, né? Sai caro. E o pai quer dar 100, 200, 300 reais de pensão. Isso quando não sai fazendo filho para todo lado. Dentro disso, vocês acham que o judiciário está privilegiando quem? A mãe que recebe lá, em nome do filho, 300 reais de pensão? Ou o pai, bonitão, esperto, que paga só 200, 300 reais de pensão e não tem mais custo nenhum e visita o filho a cada 15 dias quando visita? Isso quando não sai digitando na internet como se fosse o pai do ano, que é o famoso pai de Facebook. O pai de Facebook e pai de Instagram. É o cara que fala, que faz o post falando do filho, mas quando o filho está no hospital ele nunca aparece. Quando a mãe precisa comprar o remédio para a criança porque a pensão foi extremamente baixa e ela teve várias despesas no mês e não consegue custear o remédio sozinha, o cara responde, haha, sinto muito, acabou o dinheiro. Usa lá da pensão, entre outros absurdos que a gente escuta por aí. O juiz está privilegiando quem? A mãe ou o pai? O homem ou a mulher? Eu acho que a resposta é um pouco óbvia, gente. Isso deixa bem claro que a nossa estrutura ainda privilegia muitos caras. E assim, eu acho engraçado porque quando a gente olha do outro, a gente for olhar da perspectiva do homem, ele realmente, aquele pai, eu não tô falando dos pais que são bons, tô falando aquele pai que tenta fugir da obrigação, que paga pouco, que reclama da mulher, que reclama disso, que não sei o que, e todo mundo é errado e só ele é o certo. Mesmo que se você se colocar no lugar dele e olhar pela perspectiva dele, você não consegue fazer
Você não consegue entender o porquê da pessoa fugir da responsabilidade, o porquê de não querer cuidar do filho. Logo, não tem como a gente não imaginar, não entender que o nosso judiciário sim privilegia eles e sim prejudica as mães. E aí, se a gente for olhar pelo viés do divórcio, vão se separar. Quantas mulheres vocês conhecem que depois do divórcio ficaram sem nada? Quantas pessoas vocês conhecem que o cara colocava os bens no nome do irmão, da irmã, da mãe, do pai, para não dividir no divórcio? São vários, né? Ou aquela pessoa que chegava com aquele discurso, chega a ser até engraçado, trágico, mas engraçado. Ela nunca trabalhou com nada. Ela nunca ajudou em casa com dinheiro. Ó, olha aqui. Quem ficava lá cuidando dos filhos? Quem lavava, passava, cuidava da casa e fazia tudo isso? A mulher, né? Quem abriu mão de estudar e de ter uma vida profissional? Foi ele ou foi ela? Foi ela, né? Ela abriu mão de 20 anos da vida dela para cuidar e criar os filhos. Ai, mas que forte! Ela não abriu mão, ela criou os filhos. Ela abriu mão sim, porque ela escolheu criar os filhos em vez de ter uma vida profissional. E por que ela teve que fazer essa escolha? Porque o pai não estava presente. Porque o cara não cumpria com suas obrigações. Porque o cara foi embora, porque o cara não era presente na casa, porque ele achava que só trabalhar estava tudo certo. Ele fez ela abrir mão da carreira sim. Então, gente, olhando por essas duas perspectivas, fica bem claro que o nosso judiciário, independentemente das normas que tem, da legislação que tem melhorado e tudo mais, ainda acaba privilegiando o homem. Acaba passando a mão na cabeça. E assim, por um péssimo hábito às vezes de não podemos prejudicar o outro lado, porque não sei o que. Cara, botou no mundo, tem que se virar. Essa que é a real. Teve filho? Se vira. Sua obrigação não é jogar nas costas da mãe, ela não fez sozinha, né? Você estava lá junto quando essa criança foi gerada. Então a sua obrigação tá lá, é a obrigação do cara tá lá para auxiliar, para fazer, para cumprir com suas obrigações. Então, gente, agora a minha visão como advogado, que trabalha com direito de família, que está no fórum, que mexe nos processos. Não, o judiciário não privilegia as mulheres. O que acontece é exatamente tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. As mulheres, elas ficam com uma carga de responsabilidade enorme. E quando elas chamam esse cara para cumprir um pouquinho da responsabilidade dele, ele já se vitimiza. Ele já coloca por aí que ele é o coitado, que ele é o isso, que ele é aquilo. E a sociedade acaba comprando esse discurso vitimista que esses caras produzem. E lembrando, não são todos, tá, gente? Existem bons pais. Existem mães ruins, mas não são a maioria dos casos. A maioria dos casos que nós vemos hoje no judiciário são mães forçadas a ter que se virar com quase nada. E ainda assim sendo taxadas de aproveitadoras. Que é um absurdo. Tá certo? Então fica respondida a curiosidade de vocês. Não, o judiciário não privilegia as mulheres. Sim, os homens normalmente são os que são privilegiados, porque uma pessoa que paga R$300 de pensão está pagando muito pouco, sim. Um cara que visita o filho a cada 15 dias e não sabe nem como ele está na escola, está sendo privilegiado, sim. Um marido que esconde patrimônio da esposa porque ela é dona de casa e eu não quero deixar nada para ela, está sendo privilegiado, sim. Tá bom? Então, hoje é isso. Eu quero ver se toda sexta-feira eu trago para vocês um vídeo de curiosidades, uma coisa mais descontraída sobre o direito de família, tá? Então, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, digam se vocês gostaram do vídeo, se falar sobre isso é desnecessário, eu acho super relevante, mas deixem aqui seus comentários pra gente poder melhorar a qualidade dos vídeos, tá bom? Gente, até a próxima e tchau!